Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural, Nayara Della Vecchia, terapeuta. Bom dia! Ai, que linda de amarelo! Bom dia, Jô! Tudo bem? Que bom estar aqui com todos vocês hoje nessa terça linda. Linda, né? Já esse climinha de outono, gostoso, né? Tá muito bom. E aí, maravilhosa, qual é o nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o olhar sistêmico sobre o trabalho. É quase um gancho do que nós estávamos ouvindo antes, né, Jô? Ai, eu amo isso, guria. A sincronicidade nesse programa é um negócio incrível, é incrível. Que maravilha! Na semana passada a gente falou sobre missão, sobre propósito, sobre a visão sistêmica do olhar para o trabalho no setor público, no setor privado e no empreendedorismo. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o olhar sistêmico com relação ao trabalho. Então, muitas pessoas enxergam o trabalho muitas vezes como sendo uma obrigação, né? Sabe mal que necessário. Eu já... Para muitos... Eu já constelei o tema trabalho. Muitos anos. Jô, é um dos temas que vem com muita frequência para a gente. Os impedimentos para a vida profissional, aquilo que muitas vezes a pessoa percebe que não consegue fazer os movimentos para transição de carreira. O que às vezes empaca a nossa vida no trabalho. E aí tem muitas coisas ocultas, né, por trás de tudo isso. E olha que interessante, na época que eu constelei o trabalho, eu estava num momento em que eu estava afastada da comunicação, né, que foi a minha atividade profissional desde sempre, e eu estava totalmente assim... Não que eu não gostasse do que eu fazia, mas eu não era protagonista. Eu estava nos bastidores e eu não nasci para bastidor. Eu entendi isso, né? E aí, como eu sempre digo, né? Depois de uma constelação, a gente aquieta e começa a perceber os movimentos, né? E foi. Eu achei que nunca mais na minha vida eu voltaria para a comunicação, né? E voltei para essa... Aprendi esse negócio do digital, que daí foi uma novidade para mim, e das redes sociais, e acabei vindo parar na frente da telinha, que era uma experiência, dentro de todas as outras que eu tinha tido, que eu ainda não tinha realizado. Então, o movimento da constelação, ele é incrível, né? Ele vai trabalhando até te colocar lá. Exatamente, Jô. Que interessante tu trazer a tua história, porque então tu estava nos bastidores e hoje tem um programa que é a tua cara, né? E a gente encontra muitas pessoas com esse medo, assim, elas às vezes se encontram amarradas no trabalho, fazendo algo que sentem que não vivem verdadeiramente a sua missão, o seu propósito, mas pelo medo, muitas vezes, por não confiar, por não acreditar, né, que podem mais, que até gostariam de trabalhar em algo que tivesse a cara dela. Né? Eu quero que tenha a minha cara estampada aqui, mas tem um medo que bloqueia. Isso. E mais uma coisa, Nayara, só para complementar, depois vou deixar a Nayara dar a aula dela para nós. Mas mais um aprendizado eu tive. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha um buraco assim, né, dentro de mim, nessa época, que eu almejava o sucesso profissional. Ai, mas o sucesso profissional era um negócio assim que ficava, né? E eu achava na minha cabeça que sucesso profissional era você ganhar dinheiro com aquilo que você fazia, entendeu? Se eu tô, sei lá, fazendo pão, eu tenho que ganhar dinheiro com aquilo. Isso para mim era sucesso profissional. Depois eu fui entender
Que para mim, essa é a minha forma de ver, né? Minha forma de entender. Hoje eu defino sucesso profissional com fazer o que se gosta. Encontrar o teu caminho. Quando tu faz o teu trabalho, que tu te sente que tu tá ali se divertindo, que tu poderia fazer aquilo de graça. Isso. Esse é o sucesso profissional. O dinheiro é o que vem depois. É a consequência desse sucesso. É o que eu vejo hoje. Hoje eu vejo assim. Que era totalmente... Antes eu via totalmente de outra forma. Isso aí. Sucesso isso aí, também é um tema, né? Quando tu sente que tu vive o teu propósito, a tua missão, tu tá servindo, tu serve e para ti é leve. Como tu disse, eu faria até de graça. Exato. Mas eu não faço não, tá, então, gente? Eu também não faço não. Tem que ter equilíbrio de troca, né? Exatamente. Equilíbrio de troca das relações. Exatamente. Né? É isso aí. Então, vamos lá. Trabalho. Então, assim, muitas pessoas enxergam o trabalho como uma escravidão, como sofrimento. Alguns enxergam como motivo de alegria, de felicidade, de realização. Então, na constelação, a gente diz que o mundo do trabalho, ele é o mundo dos adultos. Por quê? Porque a criança não trabalha. Adultos que não trabalham ou que têm dificuldades para trabalhar, ou que não gostam de trabalhar, ou que estão há muito tempo desempregados, né? O que está acontecendo? Ou eles têm dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho? O que tem aí por trás disso? Isso, na verdade, é um indício no olhar sistêmico que essa pessoa ainda está numa postura infantil, não numa postura adulta. Por quê? Porque o adulto, quando eu estou numa postura de adulto, eu gosto de trabalhar, eu sinto que é através do meu trabalho que eu consigo entregar aquilo que tem dentro de mim, que é uma forma que eu consigo compensar aquilo que eu ganhei dos meus pais, que é a minha vida, né? E quando nós estamos numa postura infantil, quando nós somos ainda crianças, entre aspas, nós recebemos, né? A gente sente que não recebeu o suficiente, então a gente também acredita que não tem para entregar. Quando a gente é criança, a gente ganha tudo dos nossos pais, recebemos tudo que nós precisávamos para crescer. E na vida adulta, através do nosso trabalho, é que a gente então vai poder recompensar, fazendo aquilo que nos dá felicidade e também vai gerar dentro de nós uma sensação de missão cumprida. Então, é através do trabalho que nós temos a oportunidade de nós colocarmos para fora, né, externarmos essa troca entre o dar e o tomar. Lembra que a Jo disse, eu não faço de graça não, e eu também não faço de graça. É aqui que a gente vai conseguir colocar essa lei, né, que é uma lei sistêmica da troca, do dar e o tomar. Então, se eu contribuo com a minha comunidade, né, se eu estou contribuindo, automaticamente eu também vou receber por isso. Então, o dinheiro vai ser uma consequência. Então, quando você contribui através do seu trabalho, com alegria, com amor, não importa no que você está trabalhando, você naturalmente vai estar plantando e recebendo a retribuição da própria vida. Às vezes a gente acha que fazer o trabalho com amor é fazer aquilo que a gente ama, mas nem sempre é assim. Talvez você ainda não esteja trabalhando naquilo que você gostaria, talvez ainda não esteja fazendo aquilo que você sonha profissionalmente, ou ainda está num trabalho passageiro. Não importa, se você entrega, coloca ali amor, dedicação, alegria no coração, entregando o seu servir às pessoas, fazendo de boa vontade, fazendo com alegria o que você faz, você acaba fazendo o quê? Você acaba irradiando a sua volta através dessa contribuição que você tem, muito para entregar através de quem você é. E aí é importante você entender que nós não entregamos o nosso trabalho a partir do nosso trabalho. Nós entregamos o nosso trabalho a partir
de quem a gente é e não do que a gente faz. Então, a minha dica é para você olhar aí para a tua vida, para o teu lado profissional e entender o quanto é importante que você seja contribuição no seu trabalho. E aí, se você também não está trabalhando, não tem um lugar para trabalhar, que tal um voluntariado, né? Então, às vezes, a pessoa ela fica esperando o ambiente perfeito, as condições perfeitas, para poder colocar em ação aquilo que ela sente dentro dela que ela pode contribuir com a comunidade. Nesse boom aí da internet, muitas pessoas sentem vergonha de fazer vídeos, de colocar sua cara mesmo aí nas redes sociais. Então, com essa expansão, muitas pessoas têm vergonha de colocar. Mas o que é o trabalho? O trabalho é servir. Trabalhar é me colocar a serviço do outro. E quando eu escondo, quando eu sinto essa vergonha de entregar para o outro aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu acredito que possa fazer a diferença na vida das pessoas, quando eu não entrego para a minha comunidade aquilo que de bom eu sei fazer, eu estou fazendo? Eu estou praticando um desserviço à minha comunidade. E tendo também uma atitude egoísta. Eu estou pensando só em mim. E quando eu estou pensando em mim, pensando no que os outros vão pensar a meu respeito, no julgamento do outro, como é que o outro vai me ver, o que ele vai dizer a meu respeito, quando eu me coloco aqui nessa posição, nesse lugar. E quando eu coloco o meu servir acima desse medo, desse julgamento, medo do julgamento do outro, medo da minha exposição numa rede social, por exemplo, eu estou deixando de ter uma atitude egoísta e então eu passo a ter uma atitude altruísta. Então eu deixo de pensar só em mim, pensar só naquilo que eu me preocupo com o que o outro vai pensar a meu respeito e coloco o meu servir num patamar, num degrau acima, pensando num todo, no macro. Então, não existem condições perfeitas, né? Se a gente está esperando, se tu está esperando condições perfeitas para você começar, isso não existe. Então, começa com o que tu tem, de onde você está, né? Usando os recursos que tu tem. O importante é tu te colocar em movimento e pensar, onde eu posso ser útil? Tudo depende de uma postura interna, de uma decisão, de contribuir e de você se colocar e de colocar a roda da tua vida para girar. Porque tudo começa num ponto e esse ponto é dentro de nós, né? Então, sistemicamente, como é que funciona a questão do trabalho? Quem sente que não recebeu muito dos seus pais, sente que não tem muito a contribuir. Quanto mais a gente se sente rico, abençoado por tudo que a gente recebeu, quanto mais a gente se sente grato, mais a gente sente que tem para entregar para o outro. Né? E aí, olhar para aquilo que os teus pais conseguiram te entregar, da forma como conseguiu te entregar. A nossa profissão, ela está ligada ao nosso pai. Com essa energia do nosso pai, que a gente vai para a profissão, que a gente vai para fora, vai para o novo, para os sonhos, para a ousadia, né? Que a gente consegue executar, tirar do papel e colocar isso em prática, com a força do nosso pai. Então, se você sente, se você julga, por exemplo, que seu pai não era um bom profissional, o meu pai, ele era fracassado profissionalmente, meu pai não teve ascensão profissional. Cuidado com esses julgamentos, porque eles também podem acabar te travando de alguma forma no teu lado profissional. Então, pessoas ingratas não entregam muito. Elas sentem que não tem muito para entregar. São pessoas egoístas, mais fechadas, mais limitadas. E elas até têm um tesouro, né, dentro de si, mas elas não conseguem entregar esse tesouro. O conhecimento, por exemplo. Muitas pessoas, elas guardam o conhecimento para elas. E quanto mais você entrega o seu melhor, com generosidade, isso é altruísmo. Muitas pessoas
sabem tanta coisa, estudam, fazem vários cursos, mas não conseguem colocar isso para fora, não conseguem contribuir com a vida das pessoas através daquilo que sabem. Isso é um desserviço, né? Então, quanto mais você entrega aquilo que você tem de melhor, mais você prospera e mais você contribui com essa prosperidade coletiva também. Quem tomou mais dos seus pais também sente que tem mais para oferecer. Quem não conseguiu tomar as moedas, né, dos seus pais, tem um livro que chama Aonde Estão as Moedas, de João Garriga, que ele fala, né, quando eu tomo aquilo que os meus pais tiveram para me dar, com amor, né, independente de como foi e da quantidade do que foi, de como é que são essas moedas, eu consigo entregar, né, com amor e com alegria o meu trabalho. Quem se desenvolve mais pode oferecer também mais de si mesmo e, consequentemente, recebe mais retribuição. Então, quando alguém está muito travado, né, está escondendo aí atrás de alguma couraça que impede essa pessoa de manifestar a sua essência, o seu melhor. E o que é isso? Isso é desenvolver. O que é desenvolver? Desenvolver. Tirar aquilo que está envolvendo essa pessoa. Né? Tirar aquilo que tem na tua essência, tirar aquilo que está impedindo você de manifestar aquilo que você é. Quanto mais você entrega, quanto mais você contribui, mais você vive a sua missão. Quem já se desenvolveu, quem já, né, tirou esse invólucro, né? Quem já se permitiu se desenvolver, já sabe mais quem é. Reconhece os seus dons, reconhece os seus talentos, as suas forças. Com isso, claro, quando eu sei muito mais quem eu sou, quando eu me autoconheço, quando eu permito esse desenvolvimento, mais coragem eu tenho, mais energia para fazer eu tenho, né? E, consequentemente, eu vou ter muito mais realização. Então, a nossa esfera profissional, ela reflete o quê, gente? A nossa esfera pessoal. Tá tudo interconectado, tá tudo junto ali, né? Então, às vezes, nós repetimos padrões da nossa família, né? Como eu falei lá, às vezes eu julgo a minha mãe e o meu pai que não foram bons profissionais, porque eles não sabem fazer, porque se fosse eu daria conta. Já recebi aqui situações de empresas familiares, e depois essa vai ser um assunto para a semana que vem, que eu vou entrar bastante profundo nas constelações organizacionais, mas agora eu já quero trazer um pouquinho aqui para vocês. Que empresas familiares, às vezes a família não está conseguindo lidar com aquilo e o filho, na sua prepotência, diz, não, eu sei como é que eu faço, eu sei como é que é, deixa comigo. E aí esse filho entra nessa empresa e quando ele chega lá, ele precisa voltar algumas casas para trás, entendendo, opa, não era bem assim como eu pensava. Opa, acho que julguei os meus pais, né? Então, essa pessoa, ela tem, quando ela vai para tentar salvar esses pais nessa empresa familiar, ela também pode se afundar junto nessa história, né? Então, alguns impedimentos da nossa vida profissional, eles também podem estar ligados a emaranhamentos do sistema familiar, de como a gente vê nossos pais profissionalmente, como é que são construídas as histórias profissionais dos nossos antepassados também. E também é muito importante você ficar de olho, se você sente aí que está meio travado, nos lugares por onde você trabalhou. As pessoas que você já conviveu, né? Quem foram os teus patrões, quem foram os líderes que já passaram pela tua vida, como é que você sente esses empregos anteriores no qual você já passou? Você sente que está tudo resolvido, está tudo muito bem dentro de ti, você já conseguiu assentir tudo isso muito bem dentro do teu coração? Ou você tem aquela raiva, tem aquela mágoa com algum empregador teu, com aquela demissão que tu sente que foi injusta, com aquele comportamento de algum colega teu ali dentro de uma empresa que fez você ter que pedir as contas porque você não dava conta de permanecer ali?
Isso, gente, se você sente que você tem pendências aí, que tem histórias que estão mal resolvidas, olha, eu indico aí para você fazer uma constelação para olhar para tudo isso e se liberar. Enquanto você não entende que você já passou, que você esteve no lugar certo, com as pessoas certas, e essas pessoas não te devem nada, e que você fica com o que é seu e devolve talvez o que você ainda tenha desses lugares, dessas pessoas, desses seus chefes, que você sente que ainda tem alguma coisa delas em você, enquanto você não fizer esse movimento de devolver para essas pessoas, né, o que é delas que está em você e de tomar o que é seu, que talvez você sinta que ainda esteja com elas, essa tua vida profissional pode sim ficar bem emaranhada. Então, e aí é um olhar, gente, é um olhar com amor para os empregadores, para os clientes, para todos os sócios das empresas que vocês já passaram, para todas as pessoas que já, para os teus colegas de trabalho, né? Dar um lugar para tudo isso no teu coração, com certeza vai facilitar e vai ajudar para que a tua vida profissional também ganhe força e siga nesse movimento para frente. Uau! Muito bom. Muito bom. Muita reflexão aí para a gente fazer, né, em torno desse tema, porque todo mundo trabalha nessa vida, né? Mesmo quando a gente está, né, ou de repente numa rota aí, num desvio, né, ou numa coisa temporária, ou até tá desempregado, aí mesmo que vale a pena a gente olhar para essa questão, né? E isso aí. Quando eu fiz a minha constelação, que eu levei o tema trabalho, adivinha quem apareceu? Pai, né? Pai. Óbvio. Pai. É pai, Jô, é pai. Profissão pai, né? Porque... Então, assim, na semana que vem a gente vai continuar ainda falando sobre esse tema, mas a gente vai começar a trabalhar agora, falar mais nas questões organizacionais. Como é que as constelações funcionam no âmbito das empresas? Como é que... Porque, assim, família é um sistema, empresas são sistemas também. Então, há muita coisa em comum, né, nesses dois sistemas. E que muitas vezes isso acaba se bagunçando, principalmente nas empresas familiares, né? Porque nas empresas familiares ali se confunde os papéis. Às vezes eu trabalho com o meu pai, mas lá na empresa eu sou funcionária sou funcionária daquele homem ali. Só porque muitas vezes esse homem ele tem dificuldade ou ele vai até não vai me tratar lá dentro como sendo uma funcionária, vai me tratar lá dentro como eu sendo a filha. E ali é que está a grande bagunça, o grande perigo, é quando misturam-se os papéis da família lá na empresa. E aí, gente, a empresa, quem é que vai pagar o pato? É a empresa. E a empresa, gente, ela sente. Entenda que lembra, não tem aquela expressão, a alma do negócio? Então, o negócio ele tem uma alma e ele sente, né? Então, a partir da semana que vem a gente também vai trazer mais esse olhar para a parte organizacional, para clarear para quem tem as suas empresas, né? Entender que movimentos que a gente pode fazer para facilitar ainda mais a evolução desse meu negócio. Perfeito. Então, pessoal, já fique ligadinho aí, porque essa parte do sistema dentro das empresas também é fundamental, né? E quando a gente tem um pouquinho já de familiaridade, assim, com esse olhar sistêmico, esse viver sistêmico, como a gente percebe, né? Os movimentos, é incrível, incrível. É isso aí. É uma paixão. Eu amo esse quadro. Te agradeço imensamente por compartilhar teu conhecimento toda semana aqui com a gente. Me deixo muito feliz. Gratidão, Jô. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, tá?
entregando aqui o meu melhor, né, através do meu servir, né? Isso também é um canal para levar, né, a constelação para a vida das pessoas. E constelação é transformação. Então, gratidão, uma boa semana para todos e nos vemos na semana que vem. Deus quiser. Até lá. Até mais. Até lá. Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta.